Olá, eu, Paulo e Denis somos do campus de Ipojuca e participamos do grupo de pesquisa e extensão, análise e estudo das condições climáticas e de conforto nas salas de aulas e administrativas das escolas da rede pública do Ipojuca. Mas para saber as condições climáticas, necessariamente devemos saber onde estamos localizados. O Brasil tem 93% do seu território localizado no hemisfério sul, com grande parte do território localizado na zona intertropical do planeta. Isso quer dizer que estamos próximos da linha do Equador, onde a incidência solar é maior ao longo do ano. Nossas temperaturas médias ficam em torno dos 26 aos 29 graus, ocasionando que ambientes fechados tenham um maior desconforto térmico, inclusive salas de aulas que não há climatização artificial, que é o objetivo do nosso estudo. O conforto térmico é definido como uma condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico circunjacente. Temos 4 tópicos de natureza ambiental, onde eles são a temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade relativa do ar e umidade relativa do ar ambiente, e 2 tópicos de natureza pessoal, que é o tipo de vestimenta caracterizado pela ISO 9920 e o tipo de atividade física executada no momento, que é caracterizado pela ISO 8966. O sistema de monitoramento no primeiro ano ele foi criado através do microcontrolador Arduino, que foi criado em 2005 por Máximo e Dave para ser simples, fácil e barato. Com eles, a gente conseguiu fazer um estudo e desenvolver a nossa análise ao longo do ano anterior. Alguns componentes foram utilizados junto com o microcontrolador, que foi o primeiro item, o DHT22, onde ele é um sensor de temperatura, o RTC 3231, que é um sensor de relógio, o sensor MHZ Z19, que é o sensor de CO2, e um adaptador de cartão de memória, onde iríamos escrever os dados dos outros 3 sensores dentro de um arquivo. As ligações elétricas dos componentes ao microcontrolador e no meio a ligação final do nosso projeto. Na fase de teste e ambientes, enfrentamos alguns desafios do nosso sistema. Né? O primeiro foi o desafio da pandemia, né? Por conta da pandemia a gente não podia estar em ambientes escolares, que é o que seria o IF, a gente não poderia fazer reunião, mexer ao mesmo tempo, né, no mesmo sistema, então a gente tinha que fazer reuniões através de sistemas de videoconferência, e a dificuldade também da chegada dos componentes por conta da movimentação que estava parada. Né? Um dos problemas, né, apresentado pelo sistema foi espaço insuficiente. Ao longo do ano a gente quis implementar alguns sensores para ter uma melhor visualização do que estava acontecendo no momento, que foi o LCD e alguns outros sensores de ruído e de som, né? Porém, o espaço de memória do microcontrolador ele era insuficiente para todos esses componentes. Então a gente teve que retirar alguns deles. O outro foi o problema do RTC, onde ele não necessariamente não estava coletando a data e hora correta que a gente setava aí. Então ele apresentou muitos problemas com isso, então a gente passou vários meses tentando resolver esse problema de relógio. Até que a gente conseguiu e a gente começou a fazer uns testes na casa de um dos bolsistas. Esse teste começou no ano de 2020, no mês de outubro, e a gente conseguiu, né, alguns dados vistos já nesse gráfico, onde a temperatura externa é a temperatura em laranja e a temperatura interna é a temperatura em azul. Você pode ver que há uma maior variabilidade na temperatura em laranja, já que é uma temperatura externa. Né? Ele estava fora da casa, enquanto a azul estava dentro do quarto de um cômodo fechado. Então a gente tem uma temperatura mais linear ao longo do tempo. A gente, no mês de novembro, com o afrouxamento, né, das medidas sociais, a gente, conversando com a administração da escola, conseguiu implementar os dados o sistema na escola. Né? Porém, no final do ano, né, apresentou alguns problemas, né, porque esse sistema não estava tão adequado como a gente imaginava dentro da casa de um dos bolsistas. Nisso a gente pediu, né, mais um tempo, prorrogou o projeto, e com o amadurecimento da ideia, né, do projeto, a gente conseguiu trazer um novo olhar, que seria porque em vez de a gente botar no cartão de memória, a gente não consegue botar isso online. E também o amadurecimento dos alunos com os microcontroladores existentes. Né? E aí a gente tem o novo sistema de monitoramento.
que é o microcontrolador ESP8266. Esse ESP8266 ele é caracterizado por um monte de ESP, né? E um deles, uma versão delas é a versão 01, que é a versão mais comum desse microcontrolador. Foi o primeiro módulo a ser disseminado e usado pelos MIPs, e a versão mais básica contém os mínimos de pinos. Isso significa que para utilizar esse módulo faz necessário o uso de demais componentes. Ele é basicamente um Arduino com menos pinos, né? Um microcontrolador Arduino com menos pinos, mas com um sistema Wi-Fi integrado. Então a gente poderia ter esse sistema de Wi-Fi, que foi exatamente o que a gente tentou utilizar. E aí a gente teve que criar um código onde esse código enviaria é, para, para um sistema de Google Planilhas, que é o Google Sheet. Nesse sistema, a gente teve que criar dois códigos, né? Um para dentro do sistema, né? Dentro do Google Sheets, e um para o microcontrolador. E esses dois conversam através de um modem, né? Que a gente pode chamar de modem ou um intermediário. Seria o que chamamos de internet. Alguns testes foram feitos. Como pode ver, o primeiro sensor utilizado foi o sensor de temperatura, o DHT20, e aqui foram os primeiros dados que a gente conseguiu extrair da escola, isso dentro do Google Sheet. Ao longo desse período, né, como vocês podem ver, a gente botou esse DHT em março, né, e aí a gente começou a fazer um mapeamento disso através do Data Studio, que também é um programa do Google. E aí a gente estamos conseguindo, né, fazer o tratamento desses dados. Como visto, aqui está a média diária de cada dia do mês, a média diária do dia em questão, que a gente está visualizando esse dashboard, né? E aí, esse dashboard, a gente está fazendo um tratamento melhor para conseguir fazer com que esse dashboard seja implementado para a administração das escolas, para ela ter um acompanhamento melhor do que a temperatura, como a temperatura está ocorrendo dentro da sala de aula, né? E isso, saber a hora certa de ligar o ventilador, como ligar, e fazer um estudo avançado, como isso pode prejudicar os alunos. E agora a gente vai ficar com o Denis, que ele vai explicar a forma de como fazer um tratamento de uma simulação energética. Olá, me chamo Denis Wendel e aqui está alguns softwares que utilizamos no nosso projeto. São eles o SketchUp, na versão 2017. Foi nele que utilizamos para fazer os desenhos geométricos da sala de aula, junto com a sua zona térmica. Temos aqui à direita o OpenStudio, no qual no primeiro momento utilizamos ele no processo de aprendizado, certo? Que por ele ser um software mais amigável, a gente utilizou ele na primeira etapa do projeto. Já na segunda etapa, utilizamos o Energy Plus para fazer a simulação da ventilação natural. Aqui está o desenho feito no SketchUp da sala de aula, como vocês podem ver. Aqui está a tela inicial do Energy Plus, certo? Vale salientar que aqui em cima, onde eu estou passando com o meu mouse, a gente escolhe um arquivo que a gente deseja simular, certo? Mas aqui embaixo são os dados climáticos. A gente escolhe qual melhor se adequa à localização do seu edifício. E por fim, feito toda a programação dos parâmetros do Energy Plus, certo? Que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente simula aqui embaixo, onde tem o nome simulação, né? E ele vai dizer se tem algum aviso ou algum erro, certo? Aqui, quando a gente coloca nos parâmetros para simular, existem diversos parâmetros que vocês podem ver aqui, certo? Apertando Ctrl L, ele meio que faz o resumo das ferramentas mais utilizadas, certo? Como você pode ver, qual versão do Energy Plus eu estou utilizando, certo? Temos a superfície,
o tempo de simulação, ou seja, a gente colocou anual, certo? O cronograma compacto, os materiais que serão utilizados, a construção, ou seja, quais os materiais construtivos, certo? Temos pessoas, programação de pessoas, da zona térmica, das variáveis de saída, certo? Que é muito importante, pois é nela onde iremos escolher o que a gente deseja visualizar após a simulação, né? Ou seja, se eu desejo visualizar a temperatura interna ou a temperatura externa, umidade e entre outras diversas variáveis. Após a simulação, podemos e a gente escolhendo também as variáveis de saída, certo? Podemos plotar no gráfico. Nesse caso está plotado aqui no gráfico as temperaturas interna, que é essa de laranja, e a temperatura externa, que é essa de azul. Podemos perceber que a temperatura interna é um pouco maior que a temperatura externa, e as maiores temperaturas foram capturadas nos meses de janeiro a março, justamente no período da estação do verão, onde a temperatura é mais quente. Já no período de junho até meados de setembro, foi capturada as menores temperaturas, certo? Justamente na estação do ano inverno, que é a estação que as temperaturas são mais baixas. Aqui, como vocês podem ver, são as temperaturas anual da sala de aula, certo? E aqui a temperatura externa também, no período anual. Aqui eu peguei um mês de janeiro, do dia 11 ao dia 13, certo? Que caiu numa segunda, dia 11 na segunda-feira. Podemos perceber que ele passa um pouco dos 28 graus, certo? E que as maiores temperaturas foram no período da tarde, como vocês podem ver aqui, de meio-dia. E a partir das 18 horas ele começa a diminuir a temperatura, como vocês podem ver aqui. Tanto no primeiro dia como nos outros. As maiores temperaturas foram no período da tarde. Aqui também no mês de julho, no dia 19 ao dia 21, podemos perceber isso também, que no período da tarde foram as maiores temperaturas. Aqui está as temperaturas anuais, certo? Só que ele meio que faz uma média do mês, a temperatura mensal do mês, certo? Em termos de janeiro a dezembro. Algumas conclusões que a gente pode tirar é, primeiramente, que a gente utilizou o Energy Plus para fazer as condições reais do ambiente, e também que no período da tarde se obteve as maiores temperaturas, certo? E que também com a ajuda do Energy Plus a gente pode dimensionar um ar-condicionado, certo? Que melhor condiz e também seu consumo para melhor atender aquela sala de aula, certo? E também melhorar a ventilação natural através do uso do software do Energy Plus, certo? Que também auxilia nesse problema. Muito obrigado a todos e estou terminando por aqui.